Olá, estudante! Seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor Ítalo Malinowski e neste vídeo nós vamos continuar aquela série de resolução de questões que estão presentes lá na coleção do livro Fundamentos da Física, dos autores Halliday e Resnick. Neste caso, nós estamos no capítulo 2, respondendo a questão de número 12, uma questão que tem nível de dificuldade 3. Vamos à leitura do enunciado e depois à resolução desta questão passo a passo. Onda de choque no trânsito. Quando o trânsito é intenso, uma redução brusca de velocidade pode se propagar como um pulso, denominado onda de choque ao longo de uma fila de carros. A onda de choque pode ter o sentido do movimento dos carros, o sentido oposto, ou permanecer estacionária. A figura 2.22 mostra uma fila de carros regularmente espaçados, que estão se movendo a uma velocidade v de 25 metros por segundo, em direção a uma fila de carros mais lentos, uniformemente espaçados, que estão se movimentando aí com uma velocidade vs de 5 metros por segundo. Suponha que cada carro mais rápido acrescente um comprimento de L igual a 12 metros, que seria o comprimento do carro mais uma distância mínima de segurança, a fila de carros mais lentas, ao se juntar a essa nova fila, e suponha que reduz bruscamente a sua velocidade no último momento. Ou seja, esse carro vem com uma velocidade, por exemplo, de 25 metros por segundo, e ao momento que ele se ingressa aí na fila de carros mais lentos, a sua velocidade muda drasticamente para 5 metros por segundo. Vamos resolver a letra A, que pergunta: para que distância d entre os carros mais rápidos a onda de choque permanece estacionária? Vamos então calcular essa distância d. A primeira coisa que a gente precisa entender neste problema é o que seria essa onda estacionária. Então imagine que esse retângulo que eu fiz aqui, englobando todos os carros, ele supostamente fosse o ângulo de visão de uma câmera fotográfica que estaria, por exemplo, num helicóptero que sobrevoa essa via onde estão passando esses carros. Note que esses carros em cinza são os carros presentes na fila lenta, que apresentam uma velocidade vs, enquanto os carros coloridos são os carros que estão com uma velocidade mais elevada, mais alta, de 25 metros por segundo, que ele chama de v. Para que a onda de choque seja estacionária, no momento em que esse carro lilás chegar nessa posição do carro cinza, este carro cinza um pouco mais escuro tem que vir para esta posição, de tal forma que aqui eu sempre fique com 4 carros na fila que está mais lenta e o carro verde vai para a posição do carro lilás. Ou seja, há uma sobreposição. Se o fotógrafo tirasse essas duas fotos nesses dois instantes, no primeiro instante ele veria 2 carros aqui e 4 aqui, e no próximo instante ele veria 4 carros aqui e 2 aqui, porque depois apareceria mais um carro aqui. Isso seria uma onda de choque estacionária. Então, o segredo para resolver este problema está exatamente nessa condição, que para ser estacionária, o tempo que o carro cinza vai demorar para andar essa distância L aqui representada, este carro lilás vai ter que sair dessa posição e ocupar esse novo lugar. Ou seja, ele vai percorrer uma distância de L mais D. Então, aplicando exatamente esse conceito, o ΔS do carro cinza vai ser exatamente a distância L, e o ΔS do carro lilás vai ser a distância L mais D, a gente consegue resolver isso. Como a onda é estacionária, o ΔT desses dois carros tem que ser o mesmo. Logo, o intervalo de tempo vai ser exatamente a razão entre a distância sobre cada uma das suas velocidades. Então, aplicando essa expressão, quem seria, essa razão L sobre VS seria o intervalo de tempo para o carro cinza, que ele anda essa distância com essa velocidade. Já para o carro lilás, ele andaria uma distância L mais D sobre a sua velocidade, que é V. Substituindo esses dados, a distância L, 12, a velocidade VS, 5 metros por segundo, a L, 12 metros, e a velocidade V de 25 metros por segundo, aplicando meio pelos extremos, você encontraria essa distância de 48 metros. Então, para que haja essa superposição, quando o carro cinza ocupar a próxima posição e o carro que estava na fila mais rápida ocupar a posição anterior ao carro cinza, é necessário que essa distância seja de 48 metros, obedecendo esse intervalo de distância de 12 metros, de um carro para o outro, e obedecendo também os valores dessas velocidades, de 25 metros por segundo e 5 metros por segundo. Agora vamos às letras B e C, que falam o seguinte: se a distância é 2 vezes maior que este valor, no caso, os 48 metros que nós encontramos, quais são, letra B, a velocidade, e letra C, o sentido da onda de choque? Esse sentido se é a favor da velocidade dos carros ou o sentido contrário. Então vamos calcular isso.
E para a gente começar a calcular tanto a letra B quanto a letra C, nós precisamos ter em mente o seguinte. A fila é composta inicialmente só pelos carros cinza. Então, o fundo, o último carro aqui que eu destaquei em cinza mais escuro, ele está nessa posição inicial aqui. Quando o carro roxo conseguir alcançar esta fila, a fila vai andar um pouquinho para frente. Só que agora, o final da fila não é mais o carro cinza, e sim o carro roxo. Então, note que o final da fila vai se deslocar uma distância, enquanto o carro cinza também vai se deslocar uma distância, e o carro roxo também andará uma distância. Vamos representar essas três distâncias. A distância andada pelo rabo da fila, né, pelo último carro, a distância andada pelo carro cinza e pelo carro roxo. Destacando isso no nosso desenho, o que nós temos é o seguinte. Aqui está o ΔS do carro cinza. Repare que o carro cinza vai andar exatamente uma distância de ΔSC. O carro em roxo vai andar uma distância que equivale a 2D, que ele estava inicialmente da fila, a distância, só que a fila também anda para frente, né? Então, ele vai ter que andar 2D mais X. Repare, ele anda essa distância 2D mais esse pedaço X aqui, ó, representado, que é exatamente o ΔS de C. Mas note que o final da fila, agora composto pelo carro lilás, está a uma distância Y lá da origem, do ponto inicial, ó, que eu marquei aqui em azul como sendo o ponto zero. Então, agora que a gente conhece essas três distâncias, vamos saber qual seria a relação entre elas. Então, agora que nós temos que sacar é que, no mesmo tempo em que o carro cinza vai andar uma distância x, o carro lilás vai andar uma distância de 2D mais x. E nós calculamos o tempo pela razão entre a distância e a velocidade. Então, o tempo do carro lilás vai ser igual ao tempo do carro cinza. Substituindo aqui essas expressões, o que nós temos? A distância andada pelo carro lilás vai ser 2D mais x e a velocidade dele é v. A distância andada pelo carro cinza é x e a velocidade dele é vs. Como d nós encontramos do passo anterior é 48, então vai ficar 2 vezes 48 mais x sobre a velocidade 25. Do outro lado fica x sobre 5. Multiplicando o meio pelos extremos, você vai encontrar que essa distância andada pelo carro cinza vai ser uma distância de 24 metros. Agora vamos recapitular um pouco esse problema para encaixar todas as ideias. Note que aqui nós estamos igualando os tempos, né? Só que a condição é que aqui a onda não seja estacionária, como foi na letra A. E por que na letra A a gente igualou os tempos e lá nós tínhamos uma onda estacionária e aqui não? A diferença está no seguinte, é que neste caso, quando o carro da fila rápida encostar, né, fizer parte da fila mais lenta, repare que a traseira desse carro vai estar a uma distância y lá do ponto onde estava o último carro cinza no instante anterior. Ou seja, o final da fila, que é o que nos importa, está se deslocando uma distância y agora. Vamos determinar o tempo em que esse carro cinza demora para andar essa distância x. Ora, o tempo é a distância sobre a velocidade. A distância nós já encontramos, 24. E a velocidade do carro cinza é a velocidade menor, em 5 metros por segundo. Então, 24 sobre 5, isso aqui vai dar 4,8 segundos. O nosso próximo passo agora é perceber que a distância y mais a distância L é exatamente a distância x. Então, y mais L é igual a x. X é 24, o L é 12, passa para o outro lado negativo e encontramos um y igual a 12 metros. Ou seja, quando o carro lilás entrar nesta fila de carros lentos, a traseira deste carro lilás vai estar a 12 metros de distância da traseira do carro cinza quando se encontrava lá na primeira configuração, essa configuração aqui de cima, indicando que a onda de choque se propagou uma distância de 12 metros. Agora, como é que a gente pode calcular essa velocidade desta onda de choque? Bem simples, nós já temos a distância que ela anda, que é 12 metros. Agora, em quanto tempo mesmo isso tudo se passou? A resposta é 4,8 segundos. Agora é só jogar na expressão. Substituindo então na expressão da velocidade, a velocidade dessa onda de choque vai ser y sobre t. O y é 12, o tempo 4,8, a razão 12 sobre 4,8 vai dar 2,5 metros por segundo. Então encontramos a resposta da letra B, que é a velocidade dessa onda de choque. Agora, qual o sentido desta velocidade? Aí lembra que o vetor velocidade tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido do vetor deslocamento. Como a onda de choque se desloca nesse sentido, ó, para a direita,
ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido que a velocidade dos carros, a nossa resposta então para a letra C vai ser que a velocidade da onda de choque é a mesma, tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade dos carros. Com isso, respondemos o item C. E você gostou desse vídeo? Se sim, não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho se puder, porque aí você sempre vai receber notificação assim que sair vídeo novo. Essa foi mais uma questão resolvida do capítulo 2 do livro Halliday-Resnick, Fundamentos da Física, da 9ª edição. Fique atento que aqui em cima vai ter a playlist com todas as questões resolvidas deste livro, do volume 1 deste livro. No mais era isso, fiquem com Deus e até a nossa próxima questão, se Deus quiser.